Olá! Sabe aquela dúvida que sempre aparece na hora de falar sobre o futuro em inglês? Quando usar will, quando usar shall? Bom, hoje a gente vai resolver isso de vez. Vamos mergulhar nesses dois verbos auxiliares e entender exatamente como eles funcionam. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai focar no essencial, o futuro com o will. Depois, vamos explorar as múltiplas faces desse verbo. Na sequência, a gente entra na alternativa mais formal, o shall. Aí, vamos colocar os dois lado a lado num confronto para tirar qualquer dúvida. E para fechar, a gente vai ver qual é a chave para dominar de verdade o assunto: observação e prática. Muito bem, vamos começar pelo começo, né? E o começo, quando se fala de futuro em inglês, é quase sempre com o will. Ele é a fundação de tudo, a base para a gente construir as expressões futuras. Então, will tem basicamente três usos centrais. Primeiro, para marcar eventos futuros, algo que vai acontecer. Por exemplo, Olivia will arrive in Porto Alegre at 7 a.m. Simples assim. Segundo, para declarar uma intenção, tipo, Later on today, we'll talk about the party arrangements. E o terceiro, que é bem interessante, é para aquelas decisões espontâneas, sabe? Aquelas que a gente toma na hora em que está falando. E olha só que exemplo perfeito para essa ideia de decisão espontânea. Hold on, I'll be right back. Percebe? A pessoa decidiu e comunicou a decisão no mesmo instante. Peraí, eu já volto. É o futuro sendo criado ali, no presente. Agora, a parte boa da gramática, e essa é uma notícia ótima. A estrutura do eu é incrivelmente simples. É sempre a mesma para todo mundo. Na afirmativa, sujeito, will e o verbo base. Na negativa, sujeito, will not, que vira won't, e o verbo base. E na interrogativa, a gente só inverte will, sujeito e o verbo base. Não muda para he, she, it, nada. Isso facilita demais a vida, né? Ok, já dominamos a base. Mas o will não para por aí, não. Ele tem várias outras faces, aplicações mais sutis e versáteis. Vamos dar uma olhada nelas. Olha que interessante. Will também aparece em pedidos formais. Por exemplo, Will you help me lift this box? Ele também serve para falar de fatos estabelecidos, coisas que são inevitáveis. Certain plants will go dormant when the winter comes. Também podemos usar para expressar frustração, sabe, quando algo simplesmente não para de acontecer? It just won't stop raining. E por fim, para indicar uma capacidade futura. You will now be able to focus on managerial aspects. Viu só? É um verdadeiro canivete suíço. E agora um ponto super importante, o passado do will. Quando a gente está contando o que alguém disse, o que chamamos de discurso indireto, o will se transforma em would. Olha o exemplo. A polícia disse, em discurso direto, We will arrest these criminals. Se a gente vai contar isso depois, a gente diz The police said they would arrest those criminals. Will vira would. Essa é uma regra fundamental. Agora, atenção máxima aqui. Isso é uma restrição crítica e um erro muito, mas muito comum. Em orações que começam com palavras de tempo, como when, before, after, ou de condição, como if e unless, a gente nunca usa o will para falar do futuro. A gente usa o presente simples. Parece estranho, mas é assim que funciona. Grave isso. É uma dica de ouro. Tudo bem? Já exploramos bastante o will. Agora é hora de conhecer o shall, que é uma alternativa mais formal. Pense nele como uma ferramenta mais específica, usada em contextos bem delimitados. E quando é que a gente usa shall? Bom, os contextos são bem marcados. Primeiro, em linguagem jurídica, contratos para indicar uma obrigação. Segundo, para mostrar uma determinação muito forte, quase uma promessa solene. Terceiro, e esse é bem comum, para fazer sugestões com I ou we. Shall we celebrate the new year at the beach? É um convite educado. E por último, nas question tags, depois de let's take off early today, shall we? E na negativa? Bom, a gente já viu que o will not vira won't, certo? Super comum. Já o shall not é contraído para shan't. Mais um aviso, shan't é bem menos usado hoje em dia, são um pouco antigo, sabe? Especialmente no inglês americano, mas é bom conhecer. Ok, chegamos ao grande momento, o confronto final, will versus shall. Vamos colocar os dois lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Essa tabela é fantástica para a gente visualizar. Olha só. Decisão espontânea, só will. Previsão geral.
ambos funcionam, mas shall é bem mais formal. Agora, para sugestão com a I ou we, aí é o território do shall. Obrigação legal, também shall. E pedido formal, a gente volta para o will. Fica claro que, embora parecidos, cada um tem o seu campo de atuação, né? E para a gente fechar, vamos para a parte mais importante, a chave para dominar isso de verdade. Vamos falar sobre como superar alguns desafios que são muito comuns para nós que falamos português. Então vamos a uma armadilha clássica de tradução. Como a gente traduz corretamente "eu vou trabalhar amanhã"? A tentação de traduzir palavra por palavra é gigante, né? "Eu vou" leva a gente direto para um erro muito comum. E o erro é exatamente este, dizer I go to work tomorrow. Isso está incorreto. O certo é usar o auxiliar de futuro. I will work tomorrow ou I am going to work tomorrow. A lição fundamental aqui é não traduza o verbo ir como to go quando ele estiver indicando o futuro. A gente precisa usar a estrutura de futuro do inglês. E isso nos leva a este ponto crucial. O tema requer observação e, acima de tudo, experiência de uso. As regras são o nosso guia, o nosso mapa, mas a fluência de verdade, essa vem com a prática, com a exposição à língua, com a experiência de usar sem medo de errar. Então, para a gente terminar, eu deixo uma reflexão no ar. Pensa comigo, qual é a sutil diferença de sensação entre dizer "we will be ready" e "we shall be ready"? A primeira é uma previsão, uma certeza. A segunda tem um peso de promessa, de uma declaração formal. É nesse tipo de nuance, nesse sentimento por trás da palavra, que o domínio do inglês realmente se revela. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.